Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor, que nos permite estar aqui novamente, vocês aí ouvindo e eu aqui passando algo da palavra do Criador pela ministração do Espírito, e que vocês sejam edificados, que vocês recebam a mensagem com amor, porque todas as mensagens colocadas aqui no canal, aconselho que assista, se você está vindo agora, são palavras edificadoras, ministradas pelo Espírito, ou seja, o entendimento da letra, pelo entendimento espiritual. E hoje, vou falar de algo muito maravilhoso, que é o nascer de novo, a nova criação, que devemos ser no Salvador Yeshua. E tudo que eu for falar aqui já são palavras que estão na palavra do Criador, porque todas as palavras, numa interpretação, no entendimento, ela tem que ser alinhada em conformidade a outras. Então, nascer de novo, se tornar uma nova criação em Yeshua, o nosso Salvador, é preciso que tenhamos mente renovada, voltada para o que diz a palavra do Criador. Eu vou ler aqui para dar início, João capítulo 3, a partir do 1. Não vou ler tudo, vou ler alguns versículos. Se vocês quiserem acompanhar, é muito interessante. João capítulo 3, a partir do 1 diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até aqui, depois eu continuo. Ninguém pode nascer, ou seja, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma mensagem dessa, pela boca do Salvador, do Filho do Todo-Poderoso, o qual lá em Hebreus, em todas as cartas, a partir de Atos, vai falar a respeito dele. Ele, em Lucas, ele fala, quando ele encontra aqueles dois homens no caminho de Emaús, que desde Moisés, o que fora dito, desde Moisés, testificava dele. Então, quem tinha o zelo de estar estudando as profecias, no caso dos fariseus, dos saduceus, no caso dos demais que ali e que tinham temor ao Criador, conheciam de profecia, esperavam pelo Messias, esperavam pela vinda do Filho do Todo-Poderoso. Mas o ser humano tende a ficar disperso, a ficar, em muitas situações, desorientado. E mesmo tendo conhecimento de que a palavra do Criador é poderosa e que ela se cumpre, mas muitos, quando ela está se cumprindo, estão dispersos. Não estão a perceber que está se cumprindo, porque esse é o sentido de estar em Deus, estar em Cristo, ser filho de Deus, ser nova criação, ter mente renovada. Percebe-se que não estamos dispersos quando estamos a entender os acontecimentos proféticos, quando estamos a entender e reconhecer Yeshua nos vários feitos dele e do Pai, no que se refere a milagres, no que se refere a providências, propósitos, ensino, lapidação, porque em Daniel 12 vai falar que muitos serão purificados, refinados, alvejados,
Mas também os evangelhos vai dizer que os ímpios permanecerão ímpios, ou seja, quem está disperso permanecerá disperso. Quem está no gozo, na alegria do pecado, permanecerá na alegria do pecado. Por quê? Porque luz e trevas não se unem. O que acontece com as trevas quando se tem nem que seja um raio de luz? As trevas, ela fica em evidência. E aí muitos, a perceber as trevas, começam a buscar a luz, começam a buscar o farol, que é a palavra do Criador, começam a buscar as boas referências que mostra o Salvador da Glória, para então, no caso de quem tem uma referência não, de quem tem um certo, uma certa colocação como liderança, seja em qualquer que seja a área, vai perceber onde que está a luz. E mesmo que seja às escondidas como Nicodemos, vai ao encontro dela. Olha que interessante, né? E aí o Espírito vai ministrando, porque esse é o intuito aqui. É fazer com que o Espírito continue a falar para dar. Então aqui o Senhor diz no versos 3, em resposta a Nicodemos, Jesus declarou, abre aspas, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele falou, ninguém. E o que é, já tem vídeo que eu coloco, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Filho ressuscitado em nós. É o Espírito, é por isso que ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nicodemos continuou falando, ó. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ou seja, do mesmo modo de Nicodemos, pessoas que vão guiados, nem que seja por um raio de luz, por uma evidência de que Yeshua vive na vida de pessoas. Essas pessoas vão em busca de esclarecimento, de um caminho, de uma direção para que se tenha um foco, mas elas ainda vão carregadas de dúvidas, carregadas de questões que a ela foi colocada ao longo da sua vida. Então a pergunta de Nicodemos aqui é de uma criança na fé, não é de alguém que já foi renascido, de alguém que já foi liberto. Ele não está indo ali para dar graças ao Criador por tudo que o Senhor, de repente, poderia ter feito na vida dele. Ele está indo em busca de respostas. Ele sabe que ele está indo ao encontro de alguém especial, não é qualquer um, que tem grandes referências, porque Yeshua tinha ali grandes referências, grandes prodígios. E aqui é uma autoridade que vai à noite, às escondidas, para ter um encontro com a luz. E ele dá de encontro com a luz, com o farol, com a palavra, com o Filho. E o Senhor, ele trata cada pessoa de acordo para com cada pessoa. Percebam que ao Nicodemos indagar essa questão do nascer de novo, qualifica uma humanidade que não entende o que é viver em espírito, o que é entender a palavra do Senhor espiritualmente, o que é correr incansavelmente para entender a palavra de modo espiritual, para que a letra seja revelada, ou seja, correr desesperadamente em busca do Espírito. De que maneira esse correr? Perseverando na leitura da palavra, na oração, buscando ao Senhor entendimento, sabedoria, porque tudo isso vem dos céus. Podemos buscar todo conhecimento, seja filosófico, da terra, mas se não tivermos o Espírito, para termos a consciência do que é nascer de novo, todo o estudo é como se estivesse na gaveta.
sem serventia. Por que eu falo isso? Porque as pessoas até entendem a escatologia bíblica, as pessoas entendem o tempo, a história da arqueologia, que se comprova aqui, que da veracidade da palavra do Criador, mas as pessoas ficam perdidas, dispersas, quando, assim, no estalo de dedo, é o ministrar do Espírito. Por isso que o Senhor fala, quem tiver falta de sabedoria, peça que Ele dá de graça, de livre agrado. E por quê? Porque o Espírito, para se ter Ele, para nascer de novo e ter esse reino conosco, não está relacionado a estar em conceitos religiosos, filosóficos. Por isso que a própria palavra fala, filosofias vãs, se torna vão quando o foco é mais para um meio empresarial, de ministrar pessoas, de continuar nesse contínuo, elaborar meios para se viver através da religiosidade, usando uma caça de santidade, usando a questão do ser religioso, do fazer parte de algo que é para Deus, não. Quando se trata de viver o reino do Senhor, é algo muito simples, que volta-se para pessoas. Nicodemos era um líder, era alguém influente. E ele foi à noite porque ele não queria ser visto, isso é óbvio. Ele não queria ser visto por outras autoridades acima dele. Ele não queria ser questionado, porque ali estava buscando algo interno, algo muito pessoal, no que se relacionava à fé dele. Então ele estava indo para a direção certa, embora não de modo público. E é interessante que essa mensagem esteja aqui, porque chegamos a uma etapa da humanidade que, para se viver uma fé pura, onde o foco é ser ministrado no Espírito e ser liberto, ser tratado do modo correto pelo Filho, por aquele que nos sonda, que conhece as nossas intenções, que sabe o que passa nos nossos pensamentos, que sabe do que está armazenado dentro dos nossos corações, ser tratado com Ele. Nicodemos foi buscar algo muito pessoal. Então devemos também ser tratados de modo pessoal. Daí então se vê as referências na terra, através dos frutos. E por que eu senti de colocar essa mensagem? Porque se percebe a presença de Yeshua, se percebe pessoas já vivendo o reino, quando você vai em determinados ambientes e você encontra pessoas nas lideranças das suas funções, executando-as com excelência, mas no que diz respeito a pessoas. Vou explicar melhor. Imagine aí você numa maternidade, no centro de obstetria, né? Você tá ali e acompanhando de repente, ou seja você mesmo, e você se depara com médicos, você se depara com anestesistas, você se depara com enfermeiros, com vigilantes, com recepção. E vamos dizer assim, na rede pública, não privada, rede pública. Já começa a avaliação porque está vindo alguém a este mundo, que é algo muito sagrado, muito lindo. E a pessoa, a mãe,
pode estar apreensiva porque é comum, mas essa mãe ela é amparada. Aí no final, lá no final da história, a mãe fala assim: primeiramente agradeço a Deus, agradeço aos médicos, à enfermaria, à recepção, todos que me atenderam bem, porque foi o Senhor que preparou? Foi, sem sombra de dúvida. Mas a pessoa foi amparada por pessoas dedicadas a darem o melhor de si, por causa, claro, é a sua função, sim, mas você percebe o tratamento de pessoas para pessoas. Então, como podemos resumir o Senhor numa simples solenidade, numa simples assembleia? Então, resumindo, porque o intuito é fazer que o Espírito ministre em vocês. O Senhor, o Criador, Ele é dono do tempo. Então, coloquemos-o na direção. Porque não existe nenhum Deus além dele. Então, é Ele que pode suprir. Então, é muito interessante eu coloquei essa questão, porque Nicodemos, ele tem muito a ensinar. Essa passagem tem muito a nos ensinar. Vai falar de acordo para com cada um, no sentido de que pessoas precisam ser tratadas, ser amparadas, precisam ter respostas às suas dúvidas, porque estamos superlotados de questões no que se refere ao mundo. Mas a palavra do Criador nos revela a direção certa, nos dá a resposta certa, e o Espírito nos dá a direção. E eu vou ler outras palavras aqui, para não ficar só em Nicodemos. Olha só que maravilha, como é maravilhoso ter a palavra do Criador no nosso coração. Aqui em João, em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 18, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Deixa eu ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Olha só que revelação extraordinária. E vai de contra a todo pensamento dividido. Por quê? Porque são muitos caminhos adversos que o ser humano percorre na vida para viver. Resumindo, para viver. Mas o que diz a palavra do Criador? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 18, a partir do versos 16, diz: Alegrem-se, orem continuamente, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Verso 19, não apague o espírito. Então, percebam que os conselhos, eles estão indo numa única direção. Primeiro, Nicodemos, um homem de influência, uma autoridade, vá ao encontro do caminho da verdade, da luz, do Filho, do Criador, às escondidas, porque ele está ali buscando um tratamento pessoal. Respostas para as perguntas, e ele teve respostas extraordinárias e conhecimento de palavras extraordinárias, como a necessidade de nascer de novo. Todos abaixo, todos que nasceram nessa condição aqui humana, todos nesse plano terrestre,
precisam nascer de novo. Nascem, mas depois precisam nascer de novo numa condição espiritual, de uma mente ministrada pelo Espírito, de uma mente espiritual. Nicodemos, o tempo que ele dedicou, ele teve o encontro da vida dele e teve a resposta para sua edificação. E também serve para toda a humanidade, essa passagem aqui de Nicodemos. E aqui em 1 Tessalonicenses,